بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos esta nova série de aulas que são a tradução deste livro do Sheikh Al-Albani, intitulado تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Então, o autor, o Sheikh Al-Albani, depois da introdução que traduzimos na aula anterior, o Sheikh começou pelo primeiro ponto, que é a orientação em direção da Qibla. Então, o primeiro ponto mencionado pelo autor é a orientação em direção da Qibla. E como é conhecido de todos, a Qibla dos muçulmanos é Al-Kaaba. A Qibla dos muçulmanos é Al-Kaaba, que se encontra no Masjid Al-Haram, em Meca. Então a direção, ou o rumo que cada muçulmano toma logo que faz a oração é o rumo da Al-Kaaba. Esta é a sua Qibla. Então o autor disse a orientação em direção da Qibla. Depois disse: ó muçulmano, logo que te levantas para fazer a oração, dirige-te em direção da Qibla. E isto onde quer que te encontres. Que seja nas orações obrigatórias como nas orações voluntárias. E isto onde quer que te encontres, e que seja nas orações obrigatórias como nas orações voluntárias. Pois a orientação em direção da Qibla é um pilar da oração, e ela não será válida senão em direção da Qibla. Pois a orientação em direção da Qibla é um pilar da oração. E a oração não será válida senão em direção da Qibla. Esta é a regra de base. Mas o autor, o Sheikh Al-Albani, rahimahullah, nos dá agora a exceção
a esta regra. A exceção a esta regra. Que é que a orientação em direção da Qibla perde o seu efeito de pilar em certas e determinadas ocasiões ou em certas e determinadas situações. Então, o facto de orar em direção da Qibla é um pilar da oração, que seja nas orações obrigatórias como nas orações voluntárias. E o autor nos disse que a oração não será válida senão em direção da Qibla. E nos deu agora uma exceção a essa regra, que é que a orientação em direção da Qibla perde o seu efeito de pilar nas orações do medo e de violento combate. Então aqui o autor nos dá uma primeira exceção a esta regra, que é que nas orações do medo e nas orações de violento combate, este pilar perde o seu efeito de pilar. Quer dizer que não é obrigatório para aquele que está num momento tremendo ou num momento de violento combate e que é a hora da oração, não é obrigatório para ele de orar em direção da Qibla. Não é obrigatório para ele de orar em direção da Qibla. Então esta é a primeira exceção mencionada pelo autor. Que diz depois, mas também para todo aquele que se encontra na incapacidade de se orientar em direção da Qibla. Este é o segundo caso, ou a segunda situação na qual a orientação em direção da Qibla perde o seu efeito de pilar, que é para toda a pessoa que se encontra na incapacidade de se orientar em direção da Qibla. Como é o caso do doente, por exemplo. Como é o caso do doente. Da pessoa que está doente e que é incapaz de se dirigir em direção da Qibla. Ou daquele que se encontra a bordo de um barco. Ou daquele que se encontra a bordo de um barco, de uma viatura, de um avião ou até de um comboio. Então aqui o Sheikh nos deu mais exemplos de pessoas que se encontram na incapacidade de se dirigirem em direção da Qibla durante a oração. Que são aqueles que se encontram a bordo de um meio de transporte, que seja um barco, um comboio, uma viatura ou um avião. E isto porque a pessoa logo que se encontra a bordo de um avião ou de um barco ou de um comboio, não é a pessoa que decide em que direção é que este meio de locomoção se está a dirigir. Não é a pessoa que decide. E no interior deste meio de locomoção, geralmente a pessoa tem um lugar que lhe é dedicado, que lhe é reservado e não se pode movimentar como quer. Não se pode movimentar como quer. Em certos casos, a pessoa não pode sair do seu lugar, por exemplo, senão para casos de necessidade.
Então o autor disse, como o caso daquele que se encontra a bordo de um barco, de uma viatura ou de um avião, e podemos dizer também a bordo de um comboio. Mas é importante de saber, como nos disse o Sheikh depois, a condição para poder fazer a oração numa outra direção além da Qibla, a bordo de um meio de transporte, é que a pessoa tema que a hora da oração termine. Quer dizer que a pessoa supõe que não poderá descer do meio de transporte sobre o qual está a viajar antes da saída da hora da oração. O que é que o autor quer dizer por esta frase? É o seguinte: a pessoa está a bordo de um avião, por exemplo, e durante a viagem a pessoa não se pode, por exemplo, pôr de pé para fazer a oração, uma das orações que entrou. Imaginemos que a pessoa está a bordo do avião e a hora de Al-Fajr entra e a pessoa sabe que o avião só vai aterrar depois da saída da oração de Al-Fajr. Então esta pessoa não tem escolha. Se esperar a aterragem do avião, vai fazer a oração depois da hora. E isso não é permitido. Então a pessoa tem de fazer a oração dentro do avião. Neste caso, a pessoa vê se há um espaço, um local propício para fazer a oração dentro do avião. Se não há um local propício para fazer a oração dentro do avião de pé, nesse local onde se possa dirigir em direção da Qibla, então a pessoa faz a oração mesmo numa outra direção sem ser a Qibla. Por exemplo, no seu lugar no avião, no lugar que lhe foi reservado durante a sua viagem. Pois, como sabemos todos, dentro de um avião há pouco espaço e é complicado de se levantar e de se dirigir em direção da Qibla e de fazer a oração até mesmo de pé. É complicado. Obviamente, a pessoa que está a bordo de um avião tenta encontrar um local. Se não encontra, então a pessoa pode fazer a oração sentado, e isto é um ponto que vai ser visto numa outra aula, mas aqui o que o autor nos diz é que a pessoa que se encontra a bordo de um avião, de um barco, de um comboio, de um autocarro, etc., e que teme que a oração saia da sua hora, é-lhe permitido de orar numa outra direção que Al-Qibla. E isto à condição que a hora da oração saia antes do final da viagem. Caso contrário, por exemplo, imaginemos que uma pessoa embarca no avião 3 horas antes de Al-Fajr, como demos o caso de Al-Fajr, e que a pessoa está no avião e a hora de Al-Fajr entra, mas que vai aterrar brevemente, por exemplo, daqui a um quarto de hora a pessoa vai aterrar, depois da entrada da oração de Al-Fajr, um quarto de hora depois a pessoa vai descer do avião, vai aterrar. Nesse caso, a pessoa tem tempo de descer do avião, de fazer a oração de pé em direção da Qibla. Neste caso, a pessoa não faz a oração no avião, mas espera
pela aterragem e faz a oração em direção de Al-Qibla e de pé. Então isto é, com um pouco mais de esclarecimento, aquilo que disse o autor, rahimahullahu ta'ala. Depois o autor disse, mas também para aquele que faz uma oração voluntária. Até aqui o autor falou das orações obrigatórias. Quer dizer que todos os casos que foram mencionados anteriormente era acerca da oração obrigatória, obviamente. Mas agora o autor nos vai dizer que a obrigação de se dirigir em direção da Qibla perde o seu efeito, ou perde o seu efeito de pilar, nas orações voluntárias. Nas orações voluntárias, como, por exemplo, a oração do Witr, Salatul Witr, a oração de Al-Witr. No caso em que uma pessoa esteja a viajar. E aqui temos também uma condição, que é que a pessoa esteja a viajar. Quer dizer que aquele que está residente é obrigatório para ele e é um pilar para ele de se dirigir em direção da Al-Qibla, como foi dito anteriormente, que é que o facto que a pessoa se dirija em direção da Al-Qibla nas orações é uma obrigação. É uma obrigação que seja nas orações obrigatórias como nas orações voluntárias. É um pilar. Mas aqui temos uma exceção, que é nas orações voluntárias, logo que a pessoa está a viajar. Então temos aqui duas condições para que a pessoa possa orar, que a pessoa possa fazer a oração, rezar, numa outra direção, além da Al-Qibla. Que é que, em primeiro lugar, essa oração seja uma oração voluntária e não uma obrigatória. E a segunda condição é que a pessoa esteja a viajar montada, reparem bem, montada no seu meio de transporte, que seja um animal ou qualquer outro meio de transporte, como mencionámos anteriormente, os meios de transportes modernos, como os aviões, os barcos, os comboios, os autocarros, as viaturas, etc. As motos, etc. Então, a pessoa que se encontra em viagem e que está sobre qualquer que seja um meio de transporte, que seja um animal ou um meio de transporte moderno, é permitido à pessoa de fazer uma oração voluntária numa outra direção que Al-Qibla. Numa outra direção que Al-Qibla. Estamos a falar das orações voluntárias. E a segunda condição é que a pessoa esteja montado sobre o seu meio de transporte, a viajar. E depois o autor dá mais uma precisão, um esclarecimento nesta questão, que é que é recomendável para tal pessoa, para quem? Para a pessoa que está a fazer uma oração voluntária durante o momento em que está a viajar, montado sobre o meio de transporte, é recomendável para esta pessoa de se dirigir em direção da Qibla, no momento de fazer Takbiratul Ihram. E Takbiratul Ihram é a takbira, o facto de dizer Allahu Akbar para entrar em oração. Quer dizer que é o primeiro takbir, a primeira takbira que a pessoa faz e que se chama Takbiratul Ihram, que é a takbira que faz entrar a pessoa em estado de sacralização, se podemos dizer assim.
Depois poderá continuar a sua oração na direção para a qual se dirige o seu meio de transporte. Vamos esclarecer um pouco mais este ponto. Então o autor nos diz que é permissível, é autorizado. A pessoa que tenciona fazer uma oração voluntária e que se encontra a viajar, por exemplo, que se encontra montado no seu carro, por exemplo, ou na sua moto, por exemplo. Esta pessoa tenciona fazer uma oração voluntária, como por exemplo al-witr. Por exemplo, al-witr. Esta pessoa se encontra sentado no seu carro, ao volante do seu carro, ou a conduzir a sua moto. Está a viajar. Esta pessoa o que é que deve fazer e o que é o recomendável? E vejam bem que o autor disse que é recomendável e não obrigatório. O melhor para esta pessoa é de procurar a direção da Qibla, colocar o seu carro, o seu meio de transporte ou a sua moto em direção da Qibla e fazer takbiratul ihram, dizer Allahu Akbar, entrar em oração e depois começa a sua oração e pode continuar a sua viagem. Pode continuar a sua viagem mesmo se dá as costas à Qibla, mesmo se a direção do seu destino é outra que ou é oposta à direção da Qibla. Então é recomendável para a pessoa de se colocar em direção de Al-Qibla, fazer takbiratul ihram, Allahu Akbar, e depois pode seguir o seu caminho, mesmo se dá as costas à Qibla. Não há problema. E isto é recomendável e não obrigatório. Vamos dar o caso de, por exemplo, uma pessoa que está a bordo de um avião, mais uma vez. A pessoa entrou no avião, fez Salat al-Isha, por exemplo, antes de entrar no avião e não teve tempo de fazer al-Witr. E não teve tempo de fazer al-Witr e está no avião, tem al-Wudu e deseja fazer a oração do al-Witr. Porque teme de chegar à sua destinação, ao local da destinação, depois do Al-Fajr. Então esta pessoa é autorizado para ela de fazer a oração de Al-Witr sentado no seu lugar dentro do avião. Mas visto que está sentado e que é complicado de se dirigir em direção da Qibla, esta pessoa pode fazer takbiratul ihram mesmo sem ser em direção da Qibla. Obviamente, se a pessoa tem a capacidade de encontrar a Qibla e que a Qibla não seja muito complicada para que a pessoa se dirija em direção dela, a pessoa pode-se levantar mesmo no seu próprio lugar, encontrar a Qibla, ou até sentado. Por exemplo, imaginemos que a Qibla é à sua direita, a pessoa está sentada, vira-se à sua direita, encontra-se em direção da Qibla e diz Allahu Akbar. E depois volta a se pôr direito na direção do seu lugar, da sua cadeira no avião, no seu lugar no avião. Então isto é apenas um exemplo, certos exemplos, a fim de bi'idhnillah, facilitar as coisas para aqueles que estão a ouvir. Depois o autor, rahimahullah, o Sheikh al-Albani, nos diz quanto àquele que vê al-Kaaba. Agora vamos falar de outro ponto. Até agora falámos de situações de pessoas que não estão a ver al-Kaaba, de pessoas que estão longe da al-Kaaba, por exemplo. Essas pessoas se orientam no rumo ou na direção da Qibla, que é al-Kaaba. Agora vamos falar do caso de aquele que vê al-Kaaba com os seus próprios olhos, isto é, aquele que está dentro da mesquita sagrada de Meca.
Então a pessoa que se encontra na mesquita sagrada de Meca, o que é que esta pessoa deve fazer? Então o autor nos diz, quanto àquele que vê Al-Kaaba com os seus olhos, é-lhe obrigatório de orar, é-lhe obrigatório de rezar exatamente na sua direção. Quer dizer que a pessoa que está dentro do Masjid al-Haram, e que vê Al-Kaaba à sua frente, a pessoa olha para a Kaaba, se põe a sua direção e faz Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, e ora exatamente, reza exatamente em direção de Al-Kaaba. Quanto àquele que não vê Al-Kaaba, aquele que não a vê, então é-lhe suficiente de tomar o seu rumo, a sua direção, que é o caso de todos os muçulmanos que vivem em todos os países, em qualquer local do mundo. A pessoa toma o rumo ou a direção da Al-Qibla, que é Al-Kaaba. Depois o autor, rahimahullah, nos fala de outro ponto, que é o verdito da oração feita por engano noutra direção além da Qibla. O verdito da oração feita por engano noutra direção além da Qibla. Sheikh al-Albani, rahimahullah, nos fala do caso da pessoa que se engana de direção, durante a sua oração. Qual é o veredito desta oração feita por engano numa outra direção além da Qibla? Sheikh al-Albani, rahimahullah, disse: se uma pessoa reza numa outra direção além da Qibla, por causa do céu estar nublado, por exemplo, ou por uma outra razão legal, e isto, obviamente, depois de ter investigado e de se ter esforçado na procura da direção da Qibla, e que, apesar do seu esforço, se engana de direção, então nesse caso a sua oração será válida e não a deverá recomeçar. Sheikh al-Albani, rahimahullah, nos explica que a pessoa que reza numa outra direção além da Qibla, por engano, por uma razão legal, por exemplo, devido ao facto que o céu esteja nublado e que a pessoa não se possa orientar, não saiba, não conheça, não possa encontrar a direção da Qibla, pois dentro das formas de encontrar e de se dirigir em direção da Qibla há o facto de observar o céu, que seja de noite como de dia. De dia através do sol e de noite através das estrelas. Então, se o céu estiver nublado e que a pessoa não possa observar o céu, nesse caso acontece que a pessoa se engane. E o autor, rahimahullah, nos diz: e qualquer outra razão legal, e isto, obviamente, e reparem bem, nesta condição, e isto, obviamente, depois de ter investigado. Quer dizer que a pessoa que tenciona fazer a oração e que se encontra num local onde não há mesquitas, onde não há muçulmanos, por exemplo, a pessoa tem de investigar, tem de procurar saber
procurar conhecer a direção da Qibla para fazer a sua oração e não faz a oração sem investigação, sem procurar. Então a pessoa tem de, obviamente, investigar e de se esforçar na procura da direção da Qibla. E se além deste esforço, além desta investigação, além desta procura, desta pesquisa da direção da Qibla, se além disso a pessoa se engana, depois de todos estes esforços, a pessoa se engana de direção e que reza numa outra direção além da Qibla, neste caso, esta oração é válida. Sheikh al-Albani, rahimahullah, nos diz que a oração, neste caso, é válida. E nos diz mais uma coisa, que é que a pessoa não a deverá recomeçar. Quer dizer que, se por exemplo, depois de ter terminado a oração, se apercebe que se tinha enganado, por exemplo, se apercebe que se tinha enganado, esta pessoa não deve recomeçar esta oração. Não lhe é pedido de recomeçar a sua oração. Porquê? Porque a pessoa fez um esforço e investigou, tentou encontrar a Qibla, mas além disso, apesar disso, se enganou. Então a sua oração será válida e não lhe é pedido e não deverá, como diz o Sheikh, não deverá recomeçar a sua oração. Não deverá recomeçar a sua oração, mesmo depois de se ter apercebido que se tinha enganado. Depois o autor, rahimahullah, diz: e se por acaso estiver a rezar, se por acaso esta pessoa estiver a rezar, esta pessoa investigou, procurou a direção da Qibla e começou a sua oração. Se por acaso, enquanto esta pessoa estiver a orar, estiver a rezar, uma outra pessoa de confiança o informe da Qibla, é obrigatório para ele de se dirigir imediatamente na boa direção e a sua oração será correta. Aqui é outro caso. É o caso em que a pessoa investigou, se esforçou na procura, na pesquisa da boa direção, do bom rumo da Qibla, e que começou a fazer a oração, e que durante o momento em que a pessoa está a orar, a rezar, uma pessoa de confiança, um muçulmano, vem a esta pessoa e lhe diz, e a informa, se dirige a esta pessoa que está a orar, que é esta pessoa que está a rezar, lhe diz: irmão, estás numa direção errada, não estás na boa direção da Qibla. A Qibla é, por exemplo, ao teu lado esquerdo, por exemplo. Então, se esta pessoa que o informa é uma pessoa de confiança, visivelmente de confiança, então esta pessoa tem como obrigação de se dirigir na direção que lhe estão a informar. Então a pessoa se dirige à direção que esta pessoa de confiança o informou, e o autor nos diz que a sua oração será correta. Quer dizer que, imaginemos que a pessoa fez uma raka'ah na direção incorreta e que o resto da oração fez na direção correta, então toda a oração é correta. A pessoa não tem de recomeçar a primeira raka'ah, a primeira unidade de oração que fez na direção ou no rumo incorreto. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.